chamo Emily, sou do 2º ano técnico em serviços jurídicos, do turno vespertino. E vamos fazer um documentário sobre a Lei 10.639, que fala sobre a cultura e o afro-brasileiro, da matéria de PECs da professora Lara. Lá vem menino, vem ver. Lá vem menino, vem ver. Boa tarde, professora. Eu gostaria de saber como a senhora faz para aplicar a Lei 10.639 em suas aulas. Então, sou Bárbara, professora Bárbara Anunciação, sou professora de inglês aqui do CETEP Araci. Trabalho também com outros componentes curriculares, como o mundo do trabalho e artes. Agora eu estou trabalhando com artes com as turmas do 1º ano. E costumo aplicar essa lei através de referências como filmes, como pesquisas, utilização de imagens, de foto, atividade não só no dia a dia da sala de aula, relacionando com os conteúdos da matéria, mas também fazendo atividades extras, como no dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra aqui na escola, realizei com estudantes, né, de turmas diversas, uma ação que foi a exposição de fotos de mulheres negras e brasileiras, conhecidas, né, como, por exemplo, Daiane dos Santos, Margareth Menezes, que é ministra da Cultura, enfim, mulheres negras importantes, né, que têm uma relevância na nossa sociedade, e também meninas e mulheres negras aqui da escola, estudantes, professoras. A gente fez uma exposição e também tivemos uma ação que foi uma roda de conversa, uma exibição de filme, com turmas diversas, com as mulheres do Dandaras do Cisal, que é um grupo de mulheres negras de Serrinha, que veio aqui, conversou com a gente, falou sobre a importância dessa data. Então eu busco sempre trazer no dia a dia da sala de aula as referências, para que os alunos, os estudantes se reconheçam nessas referências, tenham como, além de conhecimento, né, almeje ser como essas pessoas, que muitas vezes a gente fala sobre população negra apenas do racismo, da dor, e fica somente focado nisso. Então a minha proposta é sempre trazer referências positivas para que a gente pense nas problemáticas sociais, mas também para que a gente tenha referências positivas de pessoas negras. Construir uma ambiência racial também, em que a gente tenha as referências e influências afro-brasileiras, principalmente da nossa região, para que seja valorizado, né? Através de músicas, principalmente, de referências de professores, de cientistas, de pessoas que trabalham na área dos cursos técnicos que a gente tem aqui, e também pensando em valorizar essas pessoas. Por exemplo, eu tenho um projeto chamado Denegrindo a Escola, que vai ser realizado esse ano aqui no CETEP Araci, que já realizava na outra escola antes de vir para cá, que tem como objetivo principal valorizar as pessoas negras através de um desfile, que não é um concurso, é um desfile em que as pessoas se sentem bem, fazem ensaio fotográfico, se sentem valorizadas, porque muitas vezes nós, pessoas negras, temos a autoestima baixa, a gente não se acha bonito. Então a ideia é valorizar os nossos traços, né, a nossa beleza, e também para que as outras pessoas passem a compreender a pessoa negra também como uma pessoa bonita. Então, dentre outras ações, acredito que esse, assim, é uma das ações mais importantes e que eu me sinto bem realizando nesse processo, principalmente na adolescência, que a gente se sente seguro, se sente feio. Então é um processo de autoestima e de valorização. Primeiramente, a lei é uma conquista, né, nacional, porque, principalmente falando da área de história, né, já que ela trata da cultura, da cultura e da história afro-brasileira, a história ela tem uma tradição de ser muito eurocêntrica, que é privilegiar a história do europeu. Ela é uma lei de 2003, então a partir de 2003 a gente começou as discussões e na formação dos professores começou o debate sobre esse tema, e desde então, né, a gente tem buscado avançar em relação a esse tema, abordando, né, a cultura afro-brasileira, permeando, né, discutindo ele nos diversos conteúdos. Eu acho que a gente ainda tem muito que avançar, e não só eu falo enquanto professor, mas enquanto classe, enquanto escola, enquanto instituição, né, seja aqui em Araci, seja no Brasil, mas os primeiros passos já são dados. A gente consegue enxergar projetos voltados para a história afro-brasileira, né, seja nas áreas artísticas, seja nas áreas literárias, seja em discussões étnicos raciais. Pensando na realidade de Araci, a gente ainda tem muito que avançar ainda, né, no desenvolvimento de projetos
no desenvolvimento de ações voltados para o protagonismo da educação afro-brasileira. Bom, a Lei 10.639 é uma lei que fala sobre a questão de estudar a cultura afro-brasileira, e é uma lei fundamental porque trata-se, né, da questão do racismo, da questão do preconceito, e a gente pode desenvolver, se bem que eu sou das áreas de exatas, né, mas a gente pode promover alguma ação com outras áreas de conhecimento e desenvolver um projeto legal para que a gente possa buscar compreender como é que funciona, né, essa questão da diversidade, essa questão de dizer não ao preconceito, de dizer não ao racismo, e é algo que a gente precisa realmente conscientizar, não só o corpo discente, docente, mas toda a comunidade, né, que está à nossa volta. Primeiramente, né, é uma lei de extrema importância de ser vista e aplicada, principalmente em sala de aula, no ambiente escolar. Uma lei que trata sobre a obrigatoriedade da abordagem da cultura e história, né, afro-brasileira. E quando a gente trata do mundo do direito, no caso do curso de serviços jurídicos em si, eu procuro sempre frisar, né, até a própria mensagem da Constituição Federal de que todos são iguais perante a lei, para daí passar para os alunos, né, passar para os estudantes essa noção de igualdade e transparecer, fortalecer ainda mais a importância dessa lei. Fora do eixo jurídico, né, de extrema importância também a gente está tratando esse assunto. Eu, apesar de me entender, né, um professor por parda, mas em tratando de crença, né, eu sou um bandista, então uma religião de origem, de uma certa forma, apesar de indígena, também africana. Então só fortalece esse meu vínculo com o tema, né? Então acho de extrema necessidade, de extrema importância a aplicação desses assuntos em sala de aula, né? O aluno ele entender que a história dele, a ancestralidade dele, ela tem que ser respeitada, e o poder legislativo ou executivo, né, trazer isso como obrigatório, eu acho que só valoriza ainda mais o tema mesmo de abordagem. Essa lei 10.639, inclusive, ela completa 20 anos, né, que ela entra em vigor. Ela foi em 2003, né, que ela foi colocada aí como obrigatória nas escolas públicas e privadas. É conhecida também como educação antirracista. Então, eu tento utilizar nas minhas aulas de metodologia, utilizando filmes, passando filmes para os alunos relacionados aos temas de preconceito, racismo. Aí eu peço para eles elaborarem uma resenha crítica, tudo de acordo com as normas da ABNT. E, assim, eu utilizo os filmes, né, essa linguagem visual, ela além de provocar empatia, ela traz um envolvimento com os temas e conhecimentos diversos nos alunos. Por mais que a ciência não tem cor e que a etnia, cor, credo do indivíduo que faz a ciência não é relevante para nós como cientistas, mas eu procuro trazer invenções, o que foi feito na África, o que foi trazido dos africanos para cá, para o Brasil ou para outros países que tange a ciência, para tirar essa sensação de que somente o europeu, o pessoal branco que faz a ciência. E isso não é verdade. Tem ciência em todos os lugares, na África, nos países árabes, e isso é importante relatar, porque o conhecimento, a inteligência, o saber não diz sobre a pessoa. É possível ter conhecimento e saber em todos os países, em todos os lugares, e na África também tem. Aí eu procuro trazer muitas invenções e explicar, isso aqui foi feito em determinado país, em determinada cultura, e aí trago da África, que é para entender que ciência também se faz em qualquer lugar. Eu sou professor de física, então não é uma temática que é muito trabalhada na minha disciplina.
uma disciplina de exatas, então a gente trabalha muito com números. Mas é muito importante que essa lei venha ser aplicada na escola, pois valoriza, né, os povos tradicionais, pois valoriza a cultura, né, afro-brasileira e faz com que todos nós tenham pertencimento e conhecimento dessa cultura, que é muito valiosa. E a lei 10.639, ela é aplicada principalmente na questão da literatura, né? Temos muitos autores negros que podemos estar aplicando essa lei dentro da sala de aula. Também temos questão de música e a gente pode estar ampliando também com outras disciplinas, né? Fazendo interação com outras disciplinas. A nossa escola tem um projeto da professora Bárbara Anunciação, que é o projeto Novembro Negro, que é relacionado à consciência negra. Então, assim, toda escola fica envolvida e toda escola acaba se participando e partilhando todas as ideias com a questão da consciência negra no novembro, né? Mas diariamente a gente tenta trabalhar essa lei e aplicar ela nas nossas aulas constantemente. Através de debates sobre as questões raciais e as desigualdades, né? Gosto de fazer exames sobre as ações afirmativas, como as cotas raciais, como meio mesmo de reparar a desigualdade social e racial no Brasil e, sempre que possível, estimular a valorização à diversidade étnica, valores e comportamento de respeito. Gosto muito de trabalhar com musicalização, filme, gosto de trabalhar também com trabalhos artísticos. Em relação à musicalização, eu gosto muito de trazer a capoeira Angola para as minhas aulas, sempre que eu posso, né, sempre que é possível. Também gosto muito de apoiar os projetos de outros professores, como, por exemplo, em julho nós celebramos o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, aqui no Teatro da Escola, onde tivemos uma palestra. E foi um momento muito importante com as mulheres do Dandaras do Cisal, onde levamos os estudantes para assistir, né, às falas dessas mulheres. Então, assim, essa lei ela tem que ser levada não só para a sala de aula, mas para todo o ambiente escolar.